como redemoinhos da evolução. Dentro de ti, sinta a tua consciência te chamando para seguir. Gira como redemoinhos da evolução. Olhe dentro de ti, sinta a tua consciência te chamando para seguir. Bela que o nosso Pai, Criador, nos oferece, e assim possamos acalmar os nossos corações e as nossas mentes e deixar com que essas forças da natureza possam acalmar todas as células do nosso corpo físico e espiritual. E mais uma vez, ó Mestre, rogamos o teu auxílio e as tuas bênçãos de amor para os trabalhos. Boa noite. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com os próximos, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações,
Por mais radical reforma, não poderia fazê-la passar, do que os reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão as leis de todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprido integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Assim seja. O nosso palestrante de hoje, o nosso amigo e irmão Júlio, vai falar sobre o Cristo médico? O médico de Jesus. Boa noite de novo. Vamos lá, né? Tudo bem com vocês? Comigo também, obrigado. Quero agradecer a minha irmã ali no fundo pelo violão, nós conseguimos, né? Raríssimas casas tem violão que preste. Eu sei que eu estou sendo filmado e eu acredito que nessa encarnação eu não vou para a Inquisição de novo. Eu já fui queimado numa existência e vim queimado nessa. Fica tranquilo, você não estava não. Nem vocês. Então a gente agradece a Deus, né, por ter nos dado inteligência e força, e que a gente tem que aprender a ser deuses de nós mesmos. Deuses com D minúsculo, para que não haja confusão. Se somos filhos de Deus, somos deusinhos, né? Então a gente tem que lembrar disso. A gente é mais ligado à nossa primitividade, à nossa ancestralidade, do que aquilo que nós poderemos tornar a ser. Então é importante lembrar disso. Somos filhos do Criador, não da criatura. Podemos cantar? Nossa, gente, que tristeza que vocês estão. Tá parecendo que hoje é segunda. Gente, hoje é quarta-feira. Embora eu pensei que hoje fosse segunda. Tá certo? Vamos lá então? Então vamos. Gostei desse vamos. Foi solitário, mas foi bom. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ser. Como todo dia nasce em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo
e me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. As folhas caem mortas no chão, o vento voa e vai a solidão, poesias em vão. As flores se despedaçam na multidão, meus pés vão girando sobre espinhos. Aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas. Aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas. As luzes da cidade sobre mim clareiam ruas escuras sem fim, andarilhos em busca de amor. O teu desejo atrai a primavera sobre os signos desta era. As cores confundem a escuridão. As luzes da cidade sobre mim clareiam ruas escuras sem fim, andarilhos em busca de amor. O teu desejo atrai a primavera sobre os signos desta era. As cores confundem a escuridão. Aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas. Aonde
quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas Boa noite. Gostei desse boa noite. Foram poucos, mas foram sinceros. Então, Jesus. Eu fiquei surpreso pelo período que a gente está agora de carnaval, e aí me deram um tema lá, Jesus e médico. Falei assim, vamos juntar e fazer um apanhado. Então, falar de Jesus é um desafio para nós humanos. Falar de Cristo é uma proposta mais audaciosa. Então eu vou falar de Cristo como Jesus, porque Cristo é uma categoria de espírito crístico. São os espíritos que já veem Deus. Jesus é o espírito crístico encarnado. Vamos usar essa metáfora só para a gente poder criar aí uma linha de percepção, uma linha de encontro, para a gente entender ele um pouco mais humanizado. Porque eu digo humanizado porque Cristo é o médium de Deus. Então ele trouxe, quando ele diz, eu e o Pai somos um, não chegará ao Pai senão por mim, um médium de Deus. Ele trouxe as bem-aventuranças, ele trouxe a espada e não a paz, porque para nós retornarmos a esse caminho do plano espiritual, nós teremos muitos desafios. Porque o princípio inteligente mergulhou nas águas abissais dos oceanos. Depois veio para o mineral, vegetal, animal, hoje racional, hominal, até chegar no angelical. Esse retorno do princípio inteligente, transformando-se, evoluindo em espírito, e no homem começa, através do córtex cerebral, raciocinar, ele então começa a ter os seus conteúdos psíquicos, e esses conteúdos psíquicos eles vão se organizando através da nossa evolução, através da nossa percepção do todo. O todo que eu falo é o todo fragmentado e pequeno que nós temos capacidade. Há espíritos que já viveram outras experiências e que aproveitaram melhor as oportunidades e que hoje vêm numa condição melhor do que a nossa, como espíritos que a gente chama de espíritos evoluídos, espíritos que servem como missionários, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Confúcio, Siddhartha Gautama, entre outros, que aproveitaram ou que vieram também de outros planetas para ajudar na evolução do nosso planeta em transição. E eles já têm uma percepção maior. Eles não veem a dor e o sofrimento como nós vemos. Nós vemos a dor e o sofrimento, determinada dor, determinado sofrimento, lógico, a não ser aqueles que nós procuramos com as próprias mãos, como afirma o capítulo 5, no Mal e o Remédio, há sofrimentos que a gente procura com as próprias mãos. Há aqueles que são impostos. Não temos como passar dessa encarnação para o plano espiritual sem passar pela morte do corpo físico. Então, muitas mortes a gente vai ver como fim, como flagelo, como por que aconteceu. É interessante a gente fazer essas lamúrias, porque todos vamos passar por isso. Mas por que foi agora? Mas por que tinha que morrer assim? Se não procuramos e a dor veio ao nosso encontro, é porque era um processo expurgatório de limpeza necessário nós passarmos. Lembrando que a morte não é o fim.
A morte é um estado de intermediário para outro. Não há como eu ir para um outro plano que não consiste essa matéria densa com esse corpo. Não quer dizer que lá não vai ter um corpo. Vai ter um corpo perispiritual. Ele ainda vai sentir as coisas da carne. Não com tanta pungência como a gente sente. Mas ele vai sentir dor, sofrimento, ainda vai se emotivar com as nossas situações aqui na Terra. Quanto mais evoluído, mais percepção e mais sensibilidade. Nós somos seres ainda rastejantes, mais próximos da criação do que da evolução propriamente dita. Como todo planeta vai evoluir, não tem como, é inexorável a gente tentar impedir, vai evoluir. Aqueles espíritos que tentarem impedir, terão um momento em que eles não ficarão mais aqui na atmosfera terrestre, eles serão levados para outros lugares mais primitivos, para que eles também comecem a ter essa percepção da mudança. E aqui vai evoluir. Nós estamos tendo essa oportunidade para isso. Cristo foi preparado para vir ao planeta, segundo Emmanuel, no caminho da luz. Ele viu o planeta. No Brasil, coração do mundo, ele olha para o planeta. Depois, no caminho da luz, Emmanuel também fala dessa vinda do Cristo. Então, ele foi preparado para vir aqui, milênios, para ser mergulhado no planeta das sombras, um sol mergulhar na sombra. Então, não é fácil. Então, foi muita preparação para isso. Jesus entrou numa morte. Porque a gente tem uma noção assim, ó, que quem desencarna morreu. Mas vamos pensar, quem desencarna não está sujeito às dores físicas, à preguiça, a não ser a condição do espírito, lógico. Ele pode estar sujeito se ele estiver em zonas inferiores. Mas ele não está mais no corpo. Muitas sensações ali, ele criou isso, ela não existe. Ele instalou isso lá e fica com essas necessidades. Quem leu o Nosso Lar ou viu o filme vai lembrar disso. André Luiz tinha necessidades, mas era psíquica. Ele condicionou isso, não era real. Então, tudo bem até aí. Mas conforme a nossa evolução, estar no corpo é mais pesado, é mais doloroso, é mais sofrido. Então quem desencarna volta à vida do espírito, porque a nossa vida é espiritual, somos seres espirituais vivendo uma realidade física. Nós não pertencemos a esse planeta, nós estamos nesse planeta. Pode até vir a viver nesse planeta, mas de regeneração, porque nós voltaremos para evoluir. Então o planeta de provas e expiações, ele está mudando. Então nós iremos para regeneração. Pode até vir ainda nesse, mas a expiação, a aprovação, a mudança, ela vai acontecer dentro de nós. Às vezes a gente tem um pensamento infantil ainda, imaginando que vai ter um meteoro passando ou caindo na Terra, uma explosão, um Big Bang, alguma coisa assim vai acontecer e lá em cima vai aparecer um luminoso, escrito assim, agora nós estamos no planeta regeneração. Não vai acontecer isso. Ele já começou. Quem já começou a fazer a sua regeneração já está no regeneração. Quem não começou está na prova ou na expiação. É muito interior a nossa vida. Quando o Joana de Anjos fala assim para nós um livro, Autodescobrimento, uma busca interior, um livro de 99, eu lembro disso. Ela diz assim, ó, desperta o Deus que dorme latente dentro de você. Então, despertar esse Deus foi o que Cristo fez. Ele trouxe Deus até nós através do seu amor, através da sua renúncia, através do seu exemplo. E foi dizendo, ó, vale a pena. A vida verdadeira é a vida espiritual. Nós estamos juntos, vamos lá. E aí trouxe esses exemplos. Quando mergulhou na terra, na sombra, uma morte. Uma morte é só uma metáfora. Para um espírito daquele que late, um espírito daquela envergadura, daquele tamanho, mergulhar no planeta das sombras, é uma morte. É um momento de muito sofrimento. O corpo teve que ser preparado e ele também, porque como uma dimensão daquela vai caber no mínimo. Então não foi fácil essa preparação, não deixou de ser uma morte. Talvez a dor que nós assistimos na crucificação, na coroa de espinho, ela é mais para nós. Talvez a dor maior de Cristo era muito maior do que aquilo que nós estávamos vendo. Porque o espírito da envergadura dele, aquela dor para ele suportava. Porque Paulo era menor do que Cristo, suportou. Pedro era menor do que Cristo, suportou. Bartolomeu, na Índia, levou uma flechada que atravessou, uma lança atravessou o seu peito, e antes disso ele foi arrastado por cavalo até perder a pele. Suportou. Então, aquele sofrimento para Cristo, aliás, foi até a morte, mas não renunciou Cristo. Então, aquele sofrimento do Cristo que a gente vê, ele era capaz de suportar. Imaginemos nós,
o que ele não teve que suportar para mergulhar na terra. Vamos pegar um exemplo bem fútil, quando a gente já consegue alcançar algum grau de percepção, que a gente volta a lugares que nós não pertencemos mais a ele. A gente sofre. Quem deixou de beber e vai em lugares que tem bebida, que tem drogas, não suporta ficar lá. Não dá conta de ficar lá. Ou ele entra naquela vibração, mergulha e torna-se mais um ali, ou ele sai de lá. Trabalhando com dependente químico, às vezes ele fala assim para mim: Júlio, eu parei de beber, mas eu gosto de sentar no boteco e conversar com os amigos que bebem. Ele parou de uma forma, mas bebe de outra. Então ele continua ali sugando, vibrando e vampirizando, gostando das conversas, até que um dia ele não resiste e volta. Então é esse processo. Então isso é só uma ideia que nós podemos ter, não é a ideia ainda do todo. Então, quando ele veio aqui, vivendo essa proposta, essa morte, esse mergulho na carne, ele então veio trazendo a luz da doutrina de Deus, do amor, onde João diz, Deus é amor. E ele propôs isso para nós. Como um espírito da sua envergadura não precisava do corpo, não precisava viver aquele sofrimento, mas ele aceitou passar por aquilo porque estava na Escritura. Então ele deu exemplo de obediência à lei. Espíritos dizem, Senhor, você não precisa passar por isso. Está na lei? Tá, então eu vou passar por essa experiência para dar o exemplo. A gente vive uma inversão. A gente tem mais a teoria do que a prática. As pessoas falam do trabalho social, falam do trabalho necessário, mas não fazem. Vai esperar a aposentadoria aos 70 anos de idade. Pode ser que você desencarne. Então o bônus horas começa aqui, no trabalho social. A proposta de Cristo é que nós sejamos cura de nós mesmos, nós sejamos os nossos autos curadores, é quando ele diz assim, quem me tocou? Aí alguém diz, uma mulher te tocou. Sinto que de mim saíram luzes, cada um vai dar uma interpretação. Sinto que de mim saiu energia, sinto que de mim saiu uma virtude. Aí diz assim, mulher, vai, a tua fé te curou. É uma proposta de cura a hora que ela toca Cristo. Ou alguns dizem a hora que ela toca as suas vestes. Então ele radiava luz. A energia dele era fortíssima. Isso porque estava bem ínfima em função do corpo que ele estava mergulhado. Mas ao aproximar-se de Cristo, os mais sensíveis transformar-se-iam. Outros não. O próprio espíritos que estavam com ele na época, que olhavam para ele, Públio Lentulus, que no futuro vem a ser Emmanuel, ele aproxima, vê Jesus e fala, quem é esse Galileu que nem credenciais tem para falar comigo? Eu, um senador romano. Então ele não teve essa percepção. Joana de Ângeles aqui no Brasil, e também Joana Angélica, a freira, que morreu na Inquisição, ou melhor, na Guerra do Brasil, na Independência, defendendo as freiras no convento. E que depois, no plano espiritual, veio a ser Joana de Ângeles, servindo essa causa. Joana de Ângeles vai falar que as nossas células possuem registros embrionários. Autores da antiguidade vêm dizer que eles conversavam com a parte do seu corpo que estava enfermo para ela curar-se. Joana de Ângeles diz também que no futuro nós seremos psicoterapeutas de nós mesmos. Nós alcançaremos essa possibilidade. A proposta de Cristo como médico, talvez a gente vai ter uma referência do médico. O médico ele vai trabalhar o corpo, a cura do corpo. Jesus trabalha a cura do espírito, que responde no corpo. Freud vai falar na psicanálise que um conflito lá na infância, do desejo, que vai para o inconsciente, da minha fantasia, que vai para o inconsciente e que vira um trauma, vai aparecer no corpo. Pode aparecer numa doença, pode aparecer numa atitude minha, pode aparecer inconscientemente nas minhas falas, nas minhas repulsas, às vezes aparece em forma de dor, pode aparecer em forma de alergia e na minha resistência de procurar a melhora. Fica no inconsciente, eu não tenho luz sobre o inconsciente, ou Jung vai falar de sombra. Eu não identifico essa sombra, e isso vai escurecendo o meu caminhar, a minha vida, e eu acabo ficando doente. A proposta crística é que nós, ao cuidarmos de nós, hoje seria um processo terapêutico. A bioenergia na casa espírita, que é o passe, as palestras, o estudo em grupo, o tratamento espiritual, o trabalho social em grupo,
aproximar-se das pessoas. Isso é uma forma de buscar cura proposta por Cristo. Quando os seus apóstolos então passaram a segui-lo, ele dizia: a vida de vocês nunca mais será a mesma. Estão preparados? E assim foi a história deles. A partir do momento que eu me torno cristão, a minha vida realmente vai mudar. Porque eu não vou mais me submeter ao álcool, às drogas, à prostituição, à violência. Eu vou sair do modismo. Porque o modismo que nós estamos vivendo hoje está deixando a gente sem endereço, está deixando a gente sem identidade, está ficando confuso, está ficando misturado e eu me perco. Se eu não concordo com uma ideologia, ou se eu não concordo com a postura, eu estou sendo preconceituoso. Nós estamos vivendo um momento em que eu tenho que concordar com tudo, senão eu sou preconceituoso, senão eu sou anticristo, senão eu estou indo contra a lei. E a gente começa a confundir-se um pouco com a Inquisição. A partir do momento em que alguém não concorda com a igreja, não concorda que um que gira em torno do outro, não é o sol que gira em torno da terra, mas a terra que gira em torno deste, então vai morrer, vai ser queimado. Galileu Galilei discordou, contrariou, é obsediado. Hoje, discordou, contrariou, é preconceito. Uma coisa é eu não aceitar, para mim, não querer, não concordar, mas respeitar quem escolheu. É diferente. Então, se eu não concordo, eu estou com preconceito. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com o exagero. Tudo está sendo exagerado. Para eu seguir Cristo, eu não preciso morar no centro espírita. Eu posso utilizar disso no dia a dia, no meu trabalho, na minha família, na minha relação, no meu projeto social. Eu vou buscar aquilo que eu dou conta. Não preciso colocar uma coroa de espinho e dizer que eu estou seguindo ele. Aquela coroa de espinho pode ser representada os espinhos da consciência. No Livro dos Espíritos, na questão 621, afirma os mestres espirituais ao professor pedagogo Allan Kardec. Na 621, pergunta ele: aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Essa consciência nossa está sendo descoberta. A gente está desenvolvendo ela. Cristo como médico, não só médico. Cristo, psicoterapeuta, pedagogo, filósofo, um terapeuta por excelência. Trouxe várias formas. Tudo que você buscar de conhecimento, filosofia, psicologia, psicanálise, psicoeducação, pedagogia, ciência, o que você for buscar, Cristo já trazia isso na sua excelsitude. Tudo que nós estamos estudando nas ciências, na descoberta, no empirismo, que é a experimentação, na ética, Cristo já trazia. Cristo já mostrava que nós poderíamos manipular através do espaço, através da nossa fé. Quando ele anda sobre as águas e diz: Pedro, vem Pedro, pode vir que você consegue. Ele já mostrava isso. Quando ele transforma as coisas. E que ele, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai afirmar, eu tenho certeza que todo mundo dessa casa já leu esse capítulo, não já? Mentira. Capítulo 19, do item 1, qual que é? Senhor, não deixe que eu morra essa noite. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito interessante, o Evangelho todo, mas às vezes a gente se apega a alguns. Ele diz assim, ó, a fé que transporta a montanha. O item 1, Jesus, eu não canso de repetir isso porque eu acho fundamental. Jesus diz assim, ó, vós sois deuses. E ninguém acredita que isso é verdade. Tem um irmão de fé aqui. A hora que está tudo desabando, eu desabo junto. Mas se eu for um Deus com D minúsculo, para não fazer confusão, porque já me enfrentaram dizendo, como que você tem a heresia de dizer que nós somos Deus? E você que está sendo herege, porque não estuda. Deuses de nós mesmos. Está tudo desabando. Não, mas eu fui na palestra, eu sou Deus de mim mesmo, eu não vou chorar, eu não vou desabar. Chora. Você é humano. Sinta a dor, mas levanta. Emmanuel diz, o bom não é o que nunca cai. O bom é aquele que sempre se levanta. É a nossa história. Nós viemos loucos de outras encarnações.
Estamos começando. Aí alguém vem para mim e fala, Júlio, eu não vou... como é que faz, hein? Eles estão mandando eu fazer terapia, mas eu não sou louco. Isso é um clichê muito infantil. Você pode não estar, mas você já foi ou poderá. Todos nós viemos de um tipo de processo adoecido, porque é da nossa existência. Nós viemos lá dos bichos, dos répteis, das plantas. Hoje estamos mais racional e ainda estamos sujeitos às doenças, porque a nossa condição evolutiva é de chegar um dia a essa destruição. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, a lei do progresso. Destrói e reconstrói. Está no nosso processo existencial, na nossa programação. Sermos deuses de nós mesmos. Tudo está desabando, mas eu não preciso desabar. Mas também eu não preciso achar que eu não sofro, que eu não sinto dor. Tem gente que vai tentando viver uma postura de super-herói. Eu não sinto dor, eu não sofro. Ele pode até programar a mente para isso, mas pode até chegar a um congelamento emocional. Não há problema em sentir dor, em chorar quando alguém parte. Mas você é espírita, palestrante, se alguém da sua família morrer, você vai chorar? Não há problema. Eu só não preciso revoltar-me contra Deus. Senhor, mas por que você levou essa criatura tão nova? Aí, quando se for um pai ou uma mãe, diz assim, desespero de cima do caixão. Por que você não me levou? Porque não é sua hora, estrupício. Você vai ficar aí. Seu tempo não terminou. Você está achando o quê? E a gente acha que a gente manda em Deus. Tem gente que põe Deus para trabalhar para ele. Não coloca? Deus, se Deus quiser esse ano eu caso. O que Deus tem a ver com isso? Se Deus quiser, esse ano eu compro meu carro. O que Deus tem a ver com isso? Deus é fiel. Quem foi que disse que Deus é fiel? O fiel foi criado por necessidade de ser aceito ou por ser perdoado por aquele que foi um dia? Me ajuda, Senhor. Foi traído. Só existe perdão porque existe a... Oi? Não, perdão. Só existe perdão porque existe a... Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Desce a luz sobre os meus irmãos. A ofensa, a mágoa, o ressentimento. Nós somos duais. Noite, ajuda, Senhor. Oi? Dia, ajuda, Senhor. Isso. Existe a noite, existe o bem e o... Ajuda, Senhor. Aê! Então, as dualidades existenciais que nós sustentamos, que às vezes elas não existem. O bem e o mal é relativo. O aborto no Brasil é um mal, é proibido. Na Holanda, não. Então, complicado. O infiel, porque existe a necessidade de um dia alguém ser fiel. O perdão existe porque um dia eu me magoei. Deus não perdoa porque Deus não se magoa. Deus das nossas necessidades se magoa. Você vai ver. Deus não vai aceitar você na casa dele mais porque você cometeu um pecado. Então não é Deus. Pode ser o Deus Mar, lá da padaria da esquina do Parque Ateneu. Mas o Deus Supremo, não. Fulano cometeu suicídio. Esse nunca mais sairá do inferno, porque Deus irá puni-lo. Então a gente vai ter exemplo de pais que abandonam seus filhos. E se Deus for comparado a um pai que abandona seu filho, ele não é Deus. Vai demorar, vai sofrer, mas um dia ele vai voltar à casa do pai. De certa forma, todos nós cometemos um tipo de suicídio. Suicídio moral, suicídio afetivo, suicídio na fala, no diálogo. Então, essa proposta da espiritualidade é que nós façamos um estudo sobre nós mesmos, nosso autodescobrimento. Quando eu tenho muita facilidade de perceber o defeito do outro, eu tenho que fazer uma análise, uma autoanálise, que aquele defeito pode ser que ele exista em mim, porque eu tenho uma habilidade de perceber a imperfeição do outro.
E eu vou desenvolvendo essa habilidade porque existe a matriz em mim. É a fonte que vai desaguando até virar o rio. A proposta crística é audaciosa. Se quiserdes, olha o que Cristo fala, pode ser como eu. E até mais. Esse é o desafio. Vós sois deuses. Quando a gente entender essa mensagem, nós vamos criar a nossa autocura. Criando a nossa autocura, na hora de vir a síndrome do pânico, segundo estudiosos, dizem que nós vamos desenvolver muitas doenças psiquiátricas por causa dessa ansiedade, esse bater das pernas, esse desespero. Meu Deus, essa palestra não acaba logo. Pode dar um infarto em vocês. Meu Deus, eu tenho que ver a novela. Está na novela, nossa, eu tenho que dormir. Estou dormindo, nossa, eu tenho que levantar. Ele nem dormiu, já está pensando em acordar. Aí tem insônia, não é verdade? Está lá no banho, se ensaboando, limpando as células. Aquilo ali é terapêutico. Sinta, já que você vai pagar a CELG mesmo, aumentou, né? E estou lá, gente, eu tenho que pagar a CELG. Meu Deus, agora amanhã, nossa, tal. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, cara. Sinta a água cair no seu corpo, limpando daquela sujeira. Não precisa ficar lá meia hora para não falar que foi eu que falei, né? Aí, Júlio, ó, meu filho agora leva 1 hora para tomar banho. Pode até ficar lá mais um pouquinho, mas coloca no frio. Mas permita que você fique 10 minutos, 5. Quem foi para o quartel é 5, né? Mas sinta a água caindo. Sinta o que você está sentindo. Ouça o que você está escutando. Foi a palestra? Fui. O que você ouviu lá? Tudo. Qual a parte que você gostou? Tudo. Mentira. Qual o detalhe que você gostou? Quando falou de Jesus. Mas falou a palestra inteira de Jesus. Então, sinta o que você está sentindo. Abraçou? Sinta o abraço. Você já viu os abraços? Você abraça. Parece que está tirando o espírito do corpo. Para que isso? Pá, pá, pá. Um colega me abraçava. Eu falo, cara, você vai me desencarnar desse jeito. Não precisa ficar esfregando. Ninguém está sujo. Abraça. Uma dificuldade de abraçar. Abraço à distância. Abraço. Os 2 braços envolvidos. Não é agora. Esse abraço é interesseiro. Vai ter uma pizza mais tarde. Abraça. Isso também cura, o abraço cura. Tem gente que chega para você atender, você já vê que a pessoa não está nem respirando. Foi, respira. Não vamos nem fazer terapia, só senta e respira. Aí, eu não consigo parar, respira, capeta. Inferno, respira. Mas você está me xingando? Não, eu estou te despertando. Se você continuar assim, você vai para o inferno, porque você vai morrer através do suicídio. Aí até vocês respiraram. Sinta a vida. Sinta você. Então, aí vai criando os pânicos. Tem medo de tudo, tem medo de todos, sem razão. Algumas coisas aconteceram na infância e pode desenvolver o pânico no futuro. Então começa a trabalhar o seu filho. Eu sou a minha infância, que é de muita gente aqui, era da mula sem cabeça. Eu pensava, gente, mula sem cabeça deve ser meu pai que inventou isso. Porque como é que uma mula vai viver sem cabeça? Ele é sem cabeça. É um burro, só pode. Depois a gente era assustado com o homem do saco. Vocês já entenderam. Um dia eu estava numa praça, comendo um espetinho, que eu adoro. E aí daqui a pouco eu estava vindo, Alex, com o meu espetinho, todo feliz da vida. Tinha uma palestra no GEAV, aquelas pessoas maravilhosas, que ninguém dorme. E aí eu estava lá. De repente veio a criança correndo no meu rumo e a mulher gritava, cuidado com o homem do saco! Eu com o espetinho na boca fiquei. Eu, senhora, por que a senhora está fazendo isso com a criança? Não, para ela ter medo. Mas o mundo já está apavorado, o povo desenvolvendo pânico, o povo com medo, desesperado. Como é que a senhora fala isso para a criança? Eu fiquei assim. Quase que eu desencarnei de susto. É muito estranho. O escuro. Não vai lá não, que lá está escuro. E daí? Porque lá tem bicho. Vocês lembram disso?
E aquela casa pobre, quando vai chover, que desce aquela água na parede e faz uma mancha que você pensa que é um monstro. Você vai dormir, ele parece que mexe. A imaginação faz ele mexer. Nossa, ele vai me engolir. E quando você pensa que debaixo da cama tem um túnel que vai te levar para o mundo do nada, você fica desesperado. Eu dormia assim, a minha porta do quarto eu não fechava e nem abria, ela ficava entreaberta. Vinha na minha cabeça maravilhosa. Se eu fechar, o bicho come. Se eu deixar aberto, ele entra. Eu acho que foi através disso que Secos e Molhados, né? Ney Matogrosso, dizia: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Era um desespero. Eu cobria toda a cabeça e ficava só a ponta do nariz de fora. Eu quase desintegrava de tanto calor. Porque a gente ouve isso, cuidado com o escuro, a mula sem cabeça. Agora vem o preconceito, o tal do boi da cara preta. Por que não podia ser branco? Graças a Deus estão mudando, né? Então a gente tinha que ter medo de tudo e de todos, porque o pai não sabia ter uma autoridade. Então eu vou amedrontar você. Eu vou criar um futuro depressivo, um futuro melancólico, um futuro síndrome do pânico. E vamos pensar nisso. Trabalhar pela cura da nossa alma. Melhores dias virão. Não precisa sair no desespero. O mundo está em crise. Nunca esteve em crise. O mundo é crise. E a gente está aqui para desenvolver essa melhora. O mundo é provação. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. E a gente tem que levantando aos poucos. Pessoal, eu vou terminar minha palestra, que senão eu vou levar uma bronca. Já deu horário? Não deu horário? Eu nem estava vendo você, pensei que era uma desencarnada. Então assim, eu quero finalizar a minha fala, a começar por mim, que é o ouvido mais próximo. A proposta de Cristo é que nós sejamos esse médico de nós, mas da alma primeiro. Alimentar um pouco de pensamento mais elevado. Quando você sorri, quando nós sorrimos, a gente cria uma substância chamada imunoglobulina salivar. Melhora o nosso sistema imunológico. Não precisamos ficar tristes, melancólicos, desesperados, porque não vai funcionar. Aí você se culpa, se martiriza para alguém ter piedade de você. Não vai funcionar. Se ele for doente, ele vai ficar piedoso e vai adoecer. Tem gente que você começa a tratar o filho para ele melhorar da dependência química ou da codependência, aí o pai começa a criar comportamentos para afastar o filho da terapia, porque está vendo que ele vai criar asas e vai voar. Ele tem que ser meu. Eu vou vampirizar esse estrupício até nós dois morrer na simbiose. E muita mãe está fazendo isso. Aí traz, a hora que o filho começa a melhorar, ela fala: não tem mais dinheiro. O carro furou, com essa cara, o carro furou o pneu. Vai ter que ir lá na sua terapia, tem que passar pela BR ou não. É viaduto, passa por baixo. É um sofrimento desnecessário. Meu time perdeu, dane-se, eu não vou ganhar nada com isso. Como é que eu vou fazer? O mundo vai acabar. De quem morre, acaba esse mundo. Tem tanta coisa para a gente pagar aqui que não está tão ruim morrer. É tanto imposto. Tanta coisa que a gente está sofrendo desnecessário. Tudo vai passar. Inclusive a minha palestra. Muito obrigado a vocês pela paciência de terem ficado até agora comigo. Que Jesus nos abençoe e que a gente saia daqui melhor do que aqui chegamos. E que ao irmos para o nosso lar a gente chega lá: uau, cheguei, galera! Onde é que você estava? Lá no... Como é que chama aqui mesmo? Amor e Vida. Eu falo GEAV, Amor e Vida. E as pessoas vão querer vir. Aí eu vou lá. Não chega assim, não. Onde é que você estava? Lá no Centro Espírita. Tem uma amiga nossa. Olha, eu já acabei. Tem uma amiga nossa que disse que queria vir aqui, só não vem porque tem medo de aparecer assombração. Eu estou falando para ela que eu queria assombração. Você fala para ela que vai aparecer. Vamos, você vai ver, você vai ver. Não, se for na minha palestra, vai aparecer. A sombra em ação. Fala para ela que a assombração está na casa dela. Na casa de todo mundo tem uma assombração. Um amigo queria vir também uma época, sabe? Aliás, ele foi. Aí ele falou assim para mim assim: mas lá no Centro Espírita vocês vão ler o pensamento da gente? Eu falei: vai.
Senhor, obrigado por essa noite que tivemos juntos, junto aos nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Vida. Nós agradecemos porque podemos ouvir, falar, cantar, interpretar, dançar, caminhar, sentir, respirar e amar. Obrigado, Senhor, porque nós existimos. Obrigado, Senhor, porque nós evoluímos e vamos evoluir até a excelsitude transcendental. Abençoe, Senhor, os nossos lares e também os nossos familiares. Abençoe aqueles entes que já partiram para a pátria espiritual e dai-nos força e coragem e sustentação para a nossa fé, para jamais desistirmos da caminhada. Ilumine os nossos corações, abençoe, Senhor, os nossos projetos e luz nos nossos objetivos. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.